Douglas Marques das Flores. Guarde bem esse nome. Foi o árbitro do jogo de ontem. Olha, ele não deu um pênalti claro em cima de Aguinaldo, expulsou o meio-campo Nenê e, olha, fez muita lambança durante a partida. E aí fica a pergunta para a diretoria do Vasco. Abre o olho com a arbitragem. Pressão ainda ganha muito campeonato aqui no Brasil. Bom dia! Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7k aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7k incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7k? Experimente. Olha, você não vai se arrepender. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, começando mais uma semana aqui no canal Atenção Vascaínos e vamos trazer muitas informações para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte, se inscreve aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, inscreva-se no canal, do lado tem um sininho, você aciona assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube e claro, deixa o like nesse vídeo, é só clicar no curtir e sempre compartilha, é só copiar o link e jogar lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E o Vasco ontem, abrindo a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ficou apenas no empate em 0-0 com a Chapecoense, com São Januário lotado. E olha, o resultado foi importante, pelo menos, para o Vasco subir apenas um ponto na classificação. Chega aos seus 39 e fica na segunda colocação, mas olha, pode ser ultrapassado nessa rodada por Bahia e Grêmio e ficar na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. E ainda tem um detalhe, o 5º colocado, que hoje é Tombense, se vencer, pode se aproximar ainda mais do Vasco e ficar a 4 pontos do Vasco nessa Série B de Campeonato Brasileiro. E sobre o jogo de ontem, o Vasco reclama demais da arbitragem do jogo, que por conta de vários cartões pendurou o time do Vasco, paralisações durante a partida e principalmente um pênalti não marcado em cima do atacante Aguinaldo aos 30 minutos do segundo tempo, que poderia dar a vitória ao Vasco. E o técnico Emílio Faro, ainda interino em relação a essa condição de ser o comandante da equipe do Vasco, fala sobre a arbitragem de Douglas Marques das Flores. A arbitragem está muito pressionada no Brasil, né? Tá todo mundo falando da arbitragem. E nisso de falar, entra numa pressão que geralmente são os treinadores que sofrem essa pressão e hoje essa pressão está toda em cima da arbitragem. E a arbitragem fica indecisa em tomar atitudes na partida. E aí gera toda uma insatisfação das duas equipes e gera um jogo que é a última coisa que um time mandante precisa, um jogo dinâmico. Quando eu respondo o que eu falo, que o time estava em bloco baixo, um jogo picotado, um jogo parado, um jogo que traz insatisfação o tempo todo para as equipes, o jogo não anda. Então, como visitante, esse tipo de arbitragem indecisa, com falta de convicção, prejudica a equipe mandante. E no caso, hoje, independente do que aconteceu, nós fomos prejudicados porque o tempo de bola em jogo, a torcida crescendo junto com a equipe, toda hora é tolhida e toda hora estancada essa situação da torcida vir junto com a equipe. Fica complicado jogar. Mas existe uma coisa que me incomoda. Existe um VAR. Já está se parando o jogo por vários motivos. Se tem uma indefinição num pênalti, em alguma... o VAR solicita e olha. Você marca um pênalti e depois confirma no VAR. Se não foi pênalti, você não dá pênalti. Simples assim.
E o árbitro ainda expulsou o preparador físico do Vasco, Daniel Félix, e o meio-campo Nenê. E olha que, segundo o próprio árbitro, em sua súmula após a partida, ele disse que os dois utilizaram xingamentos e palavrões em relação às reclamações. Mas em nenhum momento você está vendo aí na tela a súmula em relação a essa parte das expulsões, as explicações do árbitro em relação às expulsões dos dois profissionais do Vasco, em que em nenhum momento houve algum xingamento direto, algo que abonasse a honra do árbitro, mas mesmo assim ele preferiu expulsar não só o Daniel Félix, mas também como meio-campo Nenê, que tinha acabado de receber o cartão amarelo. E um próprio meio-campo Nenê, após a partida, fez duras críticas à arbitragem de Douglas Marques das Flores. Eu não falei nada, não, em momento nenhum me referi a ele, eu só tinha dito que a primeira falta que eu faço, mas claro, ali no momento de tenso ali, eu não vou falar a primeira falta que eu faço, meu senhor. Eu falei, pô, a primeira falta que eu faço, caralho, né? Tipo, mas eu em nenhum momento me referi a ele. Ele me expulsou por causa disso. Eu falei, mas como é que você tem coragem de me expulsar? O que eu falei? Ele falou, primeira falta que eu faço, caralho. Eu falei, pô, é inacreditável, cara. Sinceramente, pra mim, em minha humilde opinião, eu acho que dos técnicos, um dos árbitros mais fracos que já apitaram em 22 anos de profissão. A CBF tem que realmente rever algumas coisas, porque eu acho que, tipo assim, tá atrapalhando o espetáculo. O cara, eu acho que não me lembro de ele ter apitado algum jogo assim nosso, nem de outros jogos da Série B, e aí aparece, aí tá ao vivo na televisão aberta, o cara quer se aparecer mais que os jogadores. Então é isso aí, acho que realmente é o que me deixa com mais raiva, assim. O lance do pênalti também não foi nem olhar o VAR e tal, então realmente é muito irritante acontecer uma situação dessa sem ter nenhum motivo. É isso. E sobre o jogo em si, por que o Vasco ficou apenas no 0 a 0 com a Chapecoense? Quem fala e analisa essa partida aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou desse empate entre Vasco e Chapecoense? Conta pra gente. Bom dia, torcedor vascaíno ligado aí nesse Bom Dia Gigante. Olha só, torcedor, ontem, infelizmente, a equipe do Vasco não conseguiu reeditar a boa atuação que teve contra a equipe do CRB e ficou no 0 a 0 contra a Chapecoense. Um primeiro tempo, principalmente abaixo daquilo que a gente imaginava. O técnico Marcelo Cabo, costumeiramente armando as suas equipes bem compactadas, fez 2 linhas de 4, deixou à frente apenas o Perrotti e o Christian, e o Vasco teve muita dificuldade nessa construção das jogadas. O Andrei ficou encaixotado, não desceu para iniciar as jogadas, e as bolas ficavam no pé do Anderson Conceição e do Quinteiro, o Quinteiro principalmente com muita dificuldade nessa construção. Na volta para o segundo tempo, fez várias alterações no transcorrer da partida. Eguinaldo entrou muito bem, Marlon Gomes entrou muito bem, o Alex Teixeira foi a primeira opção após o intervalo. Não esteve numa tarde que a gente possa dizer que foi uma grande atuação, normal, um jogador que está sem ritmo, que precisa se adaptar novamente ao futebol brasileiro, mas eu não tenho dúvida que é questão de 15 a 20 dias para ser titular dessa equipe. Fato negativo, o cartão bobo do Palácios, mais uma vez, desfalca o Vasco por um cartão em algo aleatório ao jogo, um meio atacante que com pouquíssimos jogos tem 6 cartões já, 2 suspensões na carreira, e o cartão vermelho para o Nenê, que o árbitro também se exaltou um pouquinho aí, eu acho que dava para contornar de uma maneira melhor. Aliás, a arbitragem, um pênalti claro em cima do Eguinaldo que não foi dado. Enfim, o Vasco agora inicia a semana, tem essa questão da definição do técnico, se vai com o Faro ou se vai buscar um novo treinador, e tem um bom tempo aí para trabalhar até o próximo jogo contra a Ponte Preta. Valeu, galera! E ontem também teve a reestreia do meio-atacante Alex Teixeira. Ele começou no banco, era uma expectativa muito grande da torcida do Vasco, que lotou o São Januário, mas mesmo assim entrou no segundo tempo, pôde ajudar na maneira que deu, mas mesmo assim mostrou também que está ainda fora de ritmo de jogo. E o técnico Emílio Faro fala sobre a reestreia do meio-campo ter ficado 12 anos fora do Brasil, agora voltando a vestir a camisa do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro, ele que é o principal reforço para o
o restante da temporada. Emílio Faro comenta sobre a estreia de Alex Teixeira. O Alex já existia uma programação para ele, mais ou menos de um tempo adequado para ele jogar, e aí é que a gente fala da situação da dinâmica, do que a gente tem para solucionar os problemas do jogo e a dinâmica junto com a torcida. Quando a torcida vem junto, a gente começa a criar uma situação de pressionar o adversário. Você solicita que um jogador que está sendo uma expectativa, a torcida venha junta, o jogo para em dinâmica. E aí ele foi dentro do processo, iniciou um processo e uma progressão que ele está por fazer até ele estar em plenas condições para suportar os 90 minutos. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, que é um oferecimento da Beer Tips, que é uma consultoria para apostas esportivas, uma plataforma gratuita. Você entra no grupo de Telegram deles, o link está na descrição desse vídeo, clica lá embaixo, entra no grupo de Telegram e tire todas as suas dúvidas para poder fazer apostas e lucrar bastante, não só com futebol, com esportes de todo o planeta. A Beer Tips também tem uma conta no Instagram, siga eles lá, o link também está na descrição desse vídeo. É importante você entrar no grupo de Telegram, tirar todas as suas dúvidas, porque a Beer Tips está lá para fazer essa consultoria em todas as plataformas de apostas esportivas do Brasil. A Beer Tips, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. E o Vasco ontem tirou uma dúvida do torcedor, até porque o meio-campo Nenê, além de tomar o terceiro cartão amarelo, foi expulso na partida. E aí ele vai ficar um jogo apenas suspenso. Até porque os 2 cartões amarelos se somam e ficam apenas o cartão vermelho. Ou seja, Nenê vai cumprir apenas um jogo de suspensão e continua pendurado para as próximas partidas do Vasco, assim que ele voltar à equipe. Uma informação importante que a gente trouxe ontem no pré-jogo, a gente ratifica aqui no canal Atenção Vascaínos, que o Vasco vai ter uma camisa em homenagem a Portugal e vai disputar uma partida da Série B atual com essa camisa com as cores da bandeira portuguesa. Essa camisa será desenvolvida pela Capa e todos os detalhes a gente vai ficar acompanhando aqui no canal Atenção Vascaínos. E para fechar, o time sub-20 do Vasco está classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. Ontem, jogando fora de casa, empatou com o Corinthians em 1-1. Com o resultado, com um gol de GB, o Vasco fica na segunda colocação por enquanto do grupo B, com 15 pontos e briga ainda pela liderança desse grupo. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, para fechar esse Bom Dia Gigante, claro, vamos trazer informações importantes do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem uma semana muito complicada, uma semana que pode ser decisiva, e quem traz todos os detalhes é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio, conta as novidades pra gente. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a você e a todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante nessa segunda-feira. A situação envolvendo treinador é agora uma grande dúvida de que forma que vai ser resolvida. É bom lembrarmos que o Vasco completou ontem uma semana sem seu antigo treinador, Maurício Souza. Mas para quem tem boa memória, é só pegar o vídeo, o áudio de Carlos Brasil no dia que ele anunciou a demissão de Maurício Souza. No caso, Emílio Faro seria o treinador para os 2 próximos jogos, CRB e Chapecoense em casa. Eu, na quarta-feira, mais uma vez, porque o boato era muito grande em relação a nomes, e a gente tem a informação desde o início da semana que o Odair Hellmann é um dos favoritos, se não o mais favorito de todos, perguntei ao próprio Carlos Brasil a situação de treinador Brasil, como fica? E ele me disse, não vou comentar sobre treinador, porque, na verdade, precisamos dar tranquilidade ao Emílio e a todos que estão na comissão técnica para trabalhar contra a CRB e contra a Chapecoense. Ok, mas não falou do posterior. Mas agora é para valer, porque o Vasco tem um jogo somente no dia 9, na terça-feira da semana que vem.
São 8 dias de treinamento, 8 dias até a partida. Tempo que um novo treinador poderia assumir e começar o trabalho. Porém, não há nenhuma informação concreta quanto a treinador. Por quê? Porque o Vasco está em relação a um período de SAF ou de pré-SAF muito confuso ainda quanto à gestão. Paulo Brax é o consultor da 777, que foi apresentado, que esteve no CT na semana passada e que ajudou muito o Carlos Brasil sem ter nenhuma relação ainda com o Vasco. Depende da aprovação da 777 como parceira do Vasco na Vasco SAF para poder começar a trabalhar efetivamente. Mas, já sentindo o clima, já sentindo a necessidade, querendo ajudar, ajudou diretamente com todos os reforços. Paulo Vitor foi uma negociação feita sim por Paulo Brax. O Vasco tinha interesse em outro lateral esquerdo. Fábio Gomes, da mesma forma, o contato foi feito por Paulo Brax. No caso de Gustavo Maia, também atacante que está em negociação, da mesma forma. Quanto ao jogador do Bragantino, Bruno Tubarão, igual, Paulo Brax e Carlos Brasil tiveram contatos diretos com Thiago Escuro, o diretor-geral do futebol do Clube de São Paulo. Portanto, já há, por parte de Paulo Brax, uma ação no futebol. Porém, ele não tem nenhuma segurança jurídica para fazer porque não tem a caneta ainda. Não pode agir, porque ele está contratado, porém não se sabe se vai ser efetivado. Ele também está numa grande dúvida. Então a situação de treinador é uma situação complicada, difícil. Aliás, por falar em Paulo Vitor e Fábio Gomes, o Paulo Vitor já se apresentou, esteve ontem no clube vendo o jogo, e o Fábio Gomes também chegou ontem e deve hoje ser apresentado oficialmente como jogador do Vasco. Mas voltando à questão do treinador, se a SAF for aprovada, não duvidem, segunda-feira, terça-feira, o Vasco terá um novo treinador, porque sim, existem os contatos prévios para que a coisa possa acontecer o quanto antes. Da mesma forma, outros jogadores em outras posições. Se a coisa acontecer no domingo de ser aprovada a SAF, segunda ou terça-feira, de forma ágil, ainda dentro da janela, faltará uma semana, 10 dias no máximo, para se encerrar a janela, vai se ter condição de trazer mais alguém com o aporte da 777. Mas enquanto isso não acontece, essa semana vai ser uma semana de hiato, porque a não ser que o departamento de futebol do Vasco, hoje ainda a associação com o Carlos Brasil e o presidente Jorge Salgado, vejam a necessidade de contratar um treinador, que pode ser até o treinador que a 777 também referenda. Vamos dar um exemplo? A 777 quer o Odair Helma, mas não pode canetar. O Vasco quer contratar o Odair Helma, mas ele é muito caro para que o Vasco pague. E aí, como é que faz? Espera uma semana? Vai no risco da aprovação da SAF? E se não for aprovada com a 777? Se os sócios não referendarem, você assume um compromisso com o Odair Helma? É uma situação difícil, Emerson. É uma situação complicada. A gente está em cima dessa notícia, mas a informação que eu posso dar é a seguinte. A 777 já tem um nome escolhido. Já tem um treinador que ela quer. No entanto, enquanto não for dada a referência por parte dos sócios, a 777 não vai mexer nenhuma palha. Precisa ter a segurança jurídica de que ela terá sim poder. Ela vai ter a caneta. Fora isso, nenhuma chance. Por isso acho que essa semana o Vasco ainda vai ser comandado pelo Emílio Faro. Não haverá modificações. Esperando-se o referendo de domingo. Que haja sim a AGE, a não ser que aconteça mais alguma situação jurídica, tendo a AGE no domingo e em sendo aprovado, aí a partir de segunda é outra vida, é outro patamar, já com a entrada do Paulo Brax oficialmente no negócio, aí sim a coisa pode acontecer. Mas eu acho particularmente que nessa semana, a não ser, volto a dizer, que o nome da 777 seja em conjunto com o nome do Vasco e que o Vasco possa pagar o salário, porque não podendo pagar, mesmo que seja o nome aprovado pela 777, o Vasco não vai fazer loucuras, não vai contratar nenhum treinador acima da média com um salário tão alto se não tiver a segurança de uma parceira na futura Vasco SAF. Ok, Emerson? Grande abraço, a gente se vê logo mais.
Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você achou da partida de ontem? 0-0 com a Chapecoense, foi decepcionante? E o árbitro também? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Em relação a essa questão do Vasco na Série B, a questão de SAF essa semana, eu quero saber a sua opinião sobre os reforços que o Vasco vem apresentando, vem trazendo. Eu quero saber também o que você achou da reestreia de Alex Teixeira. A sua opinião é muito importante, comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E claro, mais uma vez agradecer você que chegou até aqui, pedindo mais uma vez que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, oriente e recomende a outras pessoas, compartilhando o nosso link, deixando o like nesse vídeo que é sempre importante. Tem também o nosso segundo canal, Ave Mais, o card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito pelo Flávio Dias, que tá muito bacana, depois você corre lá para assistir, porque é muito importante você dar moral também para nossa plataforma, no canal Atenção Vascaínos, também agora no nosso site, atençãovascaínos.com.br, é muita informação, é muito trabalho que a gente vem trazendo aqui para você, torcedor vascaíno. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, com um convidado muito especial. Você vai ficar muito bem informado aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!